Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula, que é Seja Otimista. Estamos aqui no nosso módulo Mentalidade de Dono, um módulo fundamental, muito importante, afinal de contas, se a gente não tem convicção, se a gente não tem certeza, se a gente não acredita no nosso processo, não tem como a gente ter resultado. Então, por isso que nós estamos estabelecendo aqui esses fundamentos e toda essa questão de mentalidade, porque o grande agente que vai transformar, ou que vai transformar, seja uma pequena, uma média, uma grande mudança, é você mesmo. Então é muito importante a gente falar de mentalidade. E aí eu te pergunto, né, você é uma pessoa otimista? Como que você se enxerga? Mais do que isso, como que as outras pessoas te enxergam? Né? Talvez você ache que você é otimista e as pessoas têm uma visão que você é uma pessoa mais pessimista. Então, a gente vai trazer esse assunto aqui porque ele é muito importante para a gente entender como que a gente enxerga as coisas, como que a gente enxerga todo o movimento que acontece ao nosso redor e como que a gente está inserido nesse contexto, ok? Então, nós temos 3 níveis, né, ou possibilidades que nós podemos nos encaixar. Você pode ser uma pessoa pessimista, né, realista ou otimista. Vamos falar um pouquinho aqui de cada uma delas. Começar pelo pessimista, né? O pessimismo é o detentor de toda a nossa atenção. Por que, né, pessoal, que os pessimistas e as notícias ruins são mais escutadas, são mais veiculadas e recebem mais atenção e mais credibilidade nossa? Se a gente parar para pensar aí e analisar, né, os jornais, os noticiários, por que eles estão cheios, né, de notícias ruins? Porque o ser humano, ele presta mais atenção. Se nós não dessemos atenção às notícias ruins, com certeza elas não estariam aí dominando as televisões e os noticiários. Então, é quase como um vício mesmo, né? Quando a gente fica viciado em coisas negativas, em coisas ruins. Então, as pessoas gostam, né, de ouvir que o mundo está indo ladeira abaixo. Por que que isso acontece? Muitas vezes para reforçar suas crenças ou para poder dizer, olha, graças a Deus que não está acontecendo comigo, está acontecendo com o outro, graças a Deus que eu estou melhor que o outro, ou está vendo, se deu mal, está colhendo. Então, muitas vezes, o pessimismo ele tem essa face, né, pessoal? Então, o pessimismo, ele muitas vezes parece ser mais esperto, né, mais intelectualmente cativante, mais plausível porque os fatos, né, e todas as coisas ruins que acontecem no mundo fazem com que a gente tenha a certeza de que as coisas vão dar errado. Então, o pessimismo, ele é como, né, tudo que é um pouco do mal, onde a gente fala de facilidade, onde a gente fala de retorno rápido, onde a gente fala de superficialidade, o pessimismo talvez está dentro desse contexto como um todo. Então, talvez também tenha uma explicação que é a proteção evolutiva, que no passado a gente precisava, né, se estava pegando fogo, ou se tinha um perigo, um animal, uma enchente. Então, tudo que era assim visto como ameaça, a gente precisava e nosso cérebro identificava aquilo e registrava aquilo muito mais rápido. Então, talvez essa, né, seja uma explicação por que a gente é tão ligado assim ao pessimismo. O que acontece é que hoje, nos tempos modernos, a gente não precisa tanto desse recurso. E aí a gente continua tendo esse viés pessimista, sendo que isso, na verdade, muito mais nos atrapalha do que nos agrega. Então, quando a gente, por exemplo, né, tem uma pessoa que está doente ou uma doença se propagando, chama muito mais atenção do que quando uma pessoa, por exemplo, melhora, ou quando uma pessoa cai e quebra a perna, chama muito mais atenção do que quando uma pessoa se recupera ou sai do hospital. Ok? Então, só para trazer todos esses elementos. Né? Quais são as características de uma pessoa pessimista? Né? Geralmente desistem rápido.
tá? Os pessimistas desistem rápido, são muito fogo de palha, muitas vezes têm iniciativa, mas não têm acabativa. Então, é uma característica das pessoas pessimistas. E acreditam em pouca coisa ou praticamente não acreditam em nada, né? Que você fala para ele, porque geralmente estão próximas a pessoas pessimistas também. Então, é o que a gente chama também de profecia autorrealizável, né? A pessoa, ela busca exatamente todos esses elementos para poder corroborar, né? Ou reafirmar a sua quando a pessoa é incrédula, né? Então, ela tem elementos, né, para poder ser pessimista. Então, geralmente, esses dois fatores, a pessoa não acredita em praticamente nada e pessoas que desistem rápido. Você conhece alguém, você está próximo de alguém e como que as pessoas ou pessimistas atuam na sua vida. Então, pessoal, você pode pensar, não, Túlio, eu não sou pessimista, né? Eu sou realista, eu me atento aos fatos, então eu sou uma pessoa que toma as decisões olhando para o realismo. Toma muito cuidado, porque o realista pode ser o pessimista disfarçado, e muitas vezes né? O que é ser um pessimista disfarçado? O realista é o pessimista que possui dados, ele possui informações, ele possui registros, né? De fora, de outro país, de outra região. E então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele tem dados suficientes para te mostrar que é melhor você ficar aonde você está. Então, você vê que a gente tem uma percepção às vezes equivocada, né? Parece que ser realista é a melhor das opções. É melhor ser realista do que otimista. Mas muitas vezes o realista pode ser o pior de todos. Porque o otimista, pelo menos, ele é mais fácil da gente detectar. Né? É mais fácil, é como aquela pessoa que a gente fala assim, não, essa pessoa é explosiva, mas todo mundo sabe que ela é assim. Não, essa pessoa é mal educada, mas pelo menos você sabe, tá? À vista o que ela é. Né? É diferente daquela pessoa que você não sabe a intenção dela. Então, o realista, como ele parece ter razão, e ele muitas vezes conhece sobre o seu passado, e é muito fácil ele te provar que você não vai dar conta. Porque quando ele soma o seu histórico, o seu passado, com os recursos, né, que naquele momento você não tem todos os recursos para alcançar aquilo que você quer, aí ele te prova de forma definitiva que você não vai dar conta. E quando ele faz isso e une o seu histórico com o histórico, né, das pessoas que estão próximas a você, ou de que ninguém nunca realizou aquilo que você está querendo realizar, aí ele te dá a certeza e a garantia que você não vai conseguir. Então tome muito cuidado com os realistas. E agora, chegando aí nos otimistas, né? E os otimistas muitas vezes são confundidos e taxados de loucos, né? Ah, é louco, esse cara tenta de tudo, né? Tem mil ideias. Inconsequentes, emocionados, fracassados, acomodados ou ingênuos. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim como ser uma pessoa humilde também é confundido com ser uma pessoa ingênua, né? Ou ser uma pessoa passiva. O otimismo também, ele é muito confundido, né? Com uma pessoa que não tem centro, com uma pessoa que não sabe para onde vai, com uma pessoa que não tem foco, com uma pessoa, como a gente falou aqui, emocionado, louco. Então, muitas vezes ele é confundido e a gente tem que saber distinguir realmente o que é uma pessoa inconsequente do que uma pessoa otimista. Só que a verdade é que o otimista ele é um pouco diferente, né? Ele muitas vezes pode não pagar a conta, né? Mas sempre, ou a única pessoa capaz de tirar você do buraco é um otimista. Então, se você tem um consultor, ou se você tem um conselheiro, ou se você tem um sócio otimista, essa pessoa é capaz de te tirar do buraco. Né? Ele pode talvez não ser a pessoa mais analítica, pode não ter feito os melhores negócios, mas com certeza a única pessoa que vai conseguir tirar do buraco é aquela pessoa que acredita, né? E para acreditar ela tem que ser otimista. Tem outra coisa muito importante, pessoal.
é que a fórmula do sucesso só funciona na mão dos otimistas. Olha que coisa bacana, que coisa forte. Eu tenho a fórmula do sucesso, mas a fórmula do sucesso, o sucesso, ela não funciona sozinha. Ela precisa de dois elementos. E a fórmula do sucesso nas mãos de um pessimista ou de um realista, ela não funciona. E quando a gente pensa, né, no agricultor, no pecuarista, ele é por natureza otimista. Como que você vai colocar uma semente no solo, como que você vai preparar o solo, como que você vai colocar adubo, como que você vai investir se você não for otimista, que vai germinar, que vai chover, que vai crescer e que você vai ter uma boa produtividade. Então, eu acho que as pessoas do agronegócio, elas têm muito, né, de otimismo, de otimista. Uma característica das pessoas otimistas é que elas entram menos em depressão, o que é uma coisa muito boa, né? O que é uma coisa muito boa. As pessoas otimistas pensam e funcionam, né, de uma forma padrão, né? Tem um modus operandi, né, que está presente nos otimistas. No final do dia, quando a gente tem essa perspectiva, os otimistas, eles estão em vantagem, né? Primeiro porque eles estão com menos em depressão, ou, né, se eles estão correndo atrás, estão em movimento. E aí, isso não quer dizer que eles acreditam que tudo vai dar certo, né? Talvez isso seja complacência. Ser otimista não é acreditar que tudo vai dar certo. Não é, como a gente falou, ser ingênuo. Não é desconsiderar as dificuldades. Não é negligenciar aquilo que deve ser feito. Pelo contrário, né? É saber que precisa ter trabalho, que precisa ter conhecimento, sabedoria, recursos, dinheiro, que precisa aproveitar as oportunidades, as janelas, mas que ao longo do tempo, né, a crença é que os resultados estão a seu favor. Estão a favor de quem trabalha, de quem tem uma boa equipe, de quem tem um bom time. E que os contratempos, eles vão existir, mas eles não serão suficientes, né, para anular o seu resultado, ok? Então, otimista é uma pessoa que acredita na composição, porque a construção de algo, ela sempre é uma composição, ela sempre exige tempo, ela sempre exige várias, né, variáveis atuando em conjunto. E quando a gente pensa na destruição, né, a destruição é uma coisa muito rápida. Ela acontece por pontos únicos de falha. Então imagina o lançamento de um foguete. Para que aquele lançamento e tudo ocorra, precisa de uma série de coisas acontecendo. Mas para uma coisa dar errado e um foguete explodir, é um ponto de falha único que precisa para aquele ocorrido acontecer. Mas veja, não é porque um foguete explodiu que as pessoas pararam de lançar foguetes. Porque quando a gente pensa ao longo do tempo a composição, a quantidade de sucesso, né, dos lançamentos é muito maior do que os fracassos, ok? Então, só para a gente finalizar aqui, os otimistas são aqueles que acreditam que as coisas podem ficar melhor, independente de como já está ou como já foi. É muito bom um otimista por perto, mesmo quando ele não tem noção, né? Pois noção a gente pode dar às pessoas, né? Difícil é dar esperança para quem só reclama. Então, eu particularmente prefiro estar ao lado de pessoas otimistas. Pessoal, então, para a gente finalizar aqui, né, e trazer talvez um contexto mais educativo, né, a gente falou sobre inteligência emocional, eu quero trazer dois tipos de modelo mental, né, um que está presente nas pessoas pessimistas e outro que está presente nas pessoas pessimistas. Então, modelo mental fixo, né, pessoas pessimistas. Quais são, né, o que está presente? Características rígidas e imutáveis, né, aquilo que a gente falou, a crença de que as coisas não vão mudar, que as coisas vão dar errado, nem começam as coisas, são pessoas que desistem rápido e acredita que o inteligente não precisa de esforço, né? Ele acredita que se uma pessoa tem sucesso é pela questão que a pessoa nasceu com isso, que é um dom, que é uma característica, né? Que é uma bênção que a pessoa teve.
favorece a criação de rótulo, estereótipos e padrão de comportamento. Então, coloca, né, as pessoas em caixinhas, coloca exatamente rótulos, né, no seu time, na sua equipe, nas pessoas, para poder exatamente se posicionar dentro dessa escala. Eu nasci assim e vou ser sempre assim, né? As pessoas de modelo mental fixo, independente da idade, é assim. Não, eu fui sempre assim, vou continuar e nunca vou mudar. Enxergo o obstáculo como um problema, então sempre traz, né, esse obstáculo como uma coisa negativa. Ficam na defensiva ou desistem frente ao um desafio. Não enxergam o desafio como uma mola, né, propulsora. Ficam sempre na defensiva. Acreditam que o esforço não serve para nada, ignoram a crítica, né, acham que é inútil e não são passíveis de crítica e se sentem ameaçados com o sucesso dos outros. Isso é muito perigoso. As pessoas que se sentem ameaçadas com o sucesso dos outros, principalmente para líderes. Se acomodam mais cedo e não expressam todo o seu potencial. Uma vida, uma carreira, muitas vezes desperdiçada. E aí, pessoal, do outro lado nós temos o modelo mental de crescimento, né? Então, tem uma predisposição que o esforço e o plano é mais valioso que a inteligência. Né? Acredita que pode ser desenvolvido, pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado, acredita nos processos. Então, em detrimento, né, do modelo mental fixo, que pensa que, não, se eu não nascer com essa habilidade, com essa competência, não tenho o que fazer. Não, o modelo mental de crescimento traça um plano de desenvolvimento, um plano de treinamento e aprendizagem, age no seu terço, né? Eu posso me desenvolver, eu posso ser melhor, eu posso ampliar minha área de competência. Então, esse é o modelo mental de crescimento. Ele acredita que pode crescer, atingir outro nível, né? Que tem uma jornada, ele se inspira, olha, né, quem que já trilhou, então ele calibra isso e acredita que existe um degrau depois do outro, segue em frente, persistem, né? Entende que o esforço é o caminho para a excelência, enxerga o obstáculo como uma etapa a ser vencida e segue em frente, recebem a crítica, né? Mas se for uma crítica plausível, construtiva, eles aprendem com ela, se inspira com o sucesso dos outros, atinge níveis mais altos de sucesso e isso traz mais senso de liberdade. Então tem dois caminhos, pessoal, né? O caminho do pessimismo ou o caminho do otimismo. O caminho da reclamação, do modelo mental fixo, ou o caminho do modelo mental de crescimento. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado e, novamente, eu te pergunto, você é uma pessoa otimista? Se já foi otimista e hoje não está tão otimista, o que te levou a isso? Espero que essas considerações todas ajudem aí a você reativar, reviver e pense muito sobre isso. Valeu, vamos para a nossa próxima aula.